Agora está gravando. Então, agora já está gravando. Crianças, primeira coisa que eu queria que vocês fizessem é optassem pelo Enem tradicional, viu? Coisa nova. Coisa nova não é hora de vocês experimentar, não. Vai que não dá certo. E por ser depois, aí não tem jeito de corrigir. Então, vão pelo tradicional. Já está abertas as inscrições, vocês sabem que desde o dia 11, vai até o dia 22, até o dia 28, vocês têm que providenciar o pagamento. Então, vamos que vamos. Se não der nada errado, acontece na data que foi prevista pelo Ministério da Educação. Queridos, eu estava na aula passada comentando com os senhores detalhes relacionados aos principais biomas. O Jean está conversando com todo mundo a respeito de que vocês terão que fazer umas provas. Ele vai entrar daqui a pouco para falar isso daí com vocês todos. E a minha parte eu vou traçar em cima de todas essas estruturas os principais biomas que nós estamos falando. Então, é de real importância que vocês consigam anotar características que eu tenho falado de cada um deles. Então, meninos, aula passada eu parei encerrado com vocês, falando aqui do Brasil Central, região nossa, que o Cerrado, aliás, ele existia em todo o Brasil, mas já foi quase que completamente destruído. Hoje só tem aqui no Brasil Central, Goiás, Mato Grosso do Sul e Norte do Tocantins, pegando um pedacinho norte também de Minas Gerais. Mas agora nós vamos falar dos pampas. Os pampas, pampa gaúcho, quando se fala em gaúcho, a gente lembra de churrasco, bate, né? Pensei que o Ítalo ia falar, lembra de viado, mas não é isso não. Lembra de churrasco. Pampa é uma região de planície e tem uma parte alagada chamado de Banhado de Itaim. Esse Banhado de Itaim, pessoal, ele é um dos maiores viveiros naturais da região sul do nosso país. Ali ele recebe aves migratórias, como é o caso do maçarico, como o ganso, o cisne de pescoço preto, e que voam normalmente 12 mil quilômetros, vem lá da Califórnia para se reproduzir, fugindo do frio lá e vem se reproduzir aqui no Banhado de Itaim. E nesse Banhado de Itaim também existe o maior de todos os ratos do mundo, pessoal, o ratão do banhado. Esse ratão do banhado, ele pesa até aproximadamente 5 quilos. Imagine um ratinho nosso aqui com 250 gramas, 100 gramas, multiplica isso por 1000, vai dar o ratão do banhado. E esse animal, o pessoal já está entrando em fase de extinção dado ao predatismo, quer dizer, o pessoal está predando o animalzinho. Se estão comendo, é outra coisa, agora que estão matando, estão. O animal está em franca extinção. Senhores, pampa, uma vegetação rasteira bastante abundante, onde acontece a criação extensiva de gado. Então, aí vejam vocês, região úmida, plana, vegetação abundante, o gado não faz força, não faz nada, simplesmente anda comendo, deitando e bebendo do melhor e do bom. Lá eles criam um gado chamado gado charolês, e esse charolês, pessoal, ele é um gado baixo, curto e grosso, bom de carne e bom de leite. Pelo fato de que o animal não faz exercício, como faz o nosso Nelore aqui em Goiás, que sobe morro, desce morro, tal, e vai criando uma musculatura rígida bastante forte. O charolês não tem praticamente carne de segunda. Então, o gaúcho faz aqueles churrascos de vala, colocando aqueles espetão com grande quantidade de costela, aquilo fica derretendo na boca da gente. Aqui em Goiás, pegamos um costelão de Nelore,
bota 8 horas no papel alumínio no forno, depois mais 12 horas na churrasqueira e ela vai estar emborrachada dentro da nossa boca, né? Então, a carne rústica é o nosso boi, o boi Nelore. Então, lá faz-se a criação extensiva do gado Nelore, do gado Charolês. Perfeito. Então, guardem que lá nos Pampas existe o Banhado de Itaim, que é um dos viveiros naturais encontrados a nível do sul do nosso país. Depois de falar de Pampa, pessoal, a gente tem que falar também de um bioma estritamente nacional. Nós estamos falando da Caatinga. Caatinga é nossa, gente, só existe aqui no Brasil, a Caatinga. Ela é nata da região central do Nordeste, pegando a parte interior. O interior do Nordeste é todinho tomado pela Caatinga. Se os senhores se lembram, na aula passada eu falei da Mata Atlântica, que pegava da região norte do país e ia até a região sul, mas é litorânea, viu? Então, a Mata Atlântica é litorânea. No interior do Nordeste, nós encontramos a Caatinga. Senhores, região seca, o famoso polígono das secas, terra arenosa, mas bastante fértil. Tivesse água, realmente seria uma das terras mais produtivas que nós temos a nível do Nordeste do país. Mas lá desenvolve-se árvores de pequeno porte, herbáceas, todas elas extremamente espinhosas e também com acúlios, que serve para a defesa da planta em si. E o domínio completo da vegetação dessa região determina-se pelas plantas cactáceas, que são conhecidas como plantas xerófitas ou xeromorfas. É a mesma coisa. As xeromorfas, pessoal, são plantas que apresentam raízes demasiadamente profundas e que vão até os veios d'água sugar o máximo d'água possível. Por ser uma região extremamente seca, né, tem que se procurar o lençol freático. E lá essa planta tira o máximo possível de água e armazena nas suas folhas, nos seus caules e em todas as suas regiões, no chamado de parênquima aquífero, que é um tecido especial da planta que tem a capacidade de armazenamento d'água. Então, ali, como característica básica, nós temos as xeromorfas, ou seja, plantas xerófitas que retiram do solo grande quantidade de água para a sua subsistência. Senhores, do Rio São Francisco estão tentando porque não se concluiu toda a obra ainda, só existe um pedaço, que é tirar do Rio São Francisco um veio d'água para a irrigação do solo nordestino, solo da Caatinga. A parte que já está irrigada, pessoal, produz uva, nectarina, manga, pêssego, vegetais que antigamente a gente achava de que só eram produzidas na região sul e sudeste do nosso país, são basicamente regiões frias, né? Hoje produz-se lá na Caatinga nordestina todo esse material, então o solo é extremamente fértil. Só que, ao meu modo de ver, pessoal, se esses veios d'água que estão tirando do Rio São Francisco vai provocar a morte total, porque é um rio que já se encontra na UTI, um rio que, das matas ciliares, 95% o homem já detonou, só existe 5%, e tirar água de um lugar que já está carente dela é determinar a morte do Rio São Francisco, que é seguramente
em termos nacionais, o maior rio que nós temos, termo nacional, né? Nasce no Brasil, morre no Brasil, é o Rio São Francisco. Tá? Senhores, bastasse de que houvesse força política e que construísse um poço artesiano em cada cidadezinha do Nordeste, do interior, acabaria com a seca nordestina. Mas, os senhores sabem, aqui é Brasil, vale tudo. Né? Força política, nós não precisamos esperar hora nenhuma. Então, essa é a Caatinga. Se os senhores se recordam, no início da parte de ecologia, nós falamos dos termos usados dentro da ecologia. Se traduzíssemos Mata Atlântica como um ecossistema, a Caatinga como um outro ecossistema, no meio nós teríamos justamente a Mata dos Cocais. Então, enquanto Mata Atlântica está no litoral, a Caatinga está no interior, no meio de ambas está a Mata dos Cocais. O próprio nome já diz, Mata dos Cocais. A presença marcante ali nós temos que é o internacional Coco da Bahia, o Bacaba, o Buriti, o Bacuri e a Carnaúba, onde se extrai a cera, o óleo da carnaúba, onde se produz a cera, que ele é utilizado em situações industriais, automobilísticas, uma cera de alto valor, o que vai dar um sustentáculo especial ao extrativismo na parte da Caatinga, onde o pessoal usa o coco da carnaúba para a extração do óleo e também da cera. Senhores, então, a nível Nordeste, não se esqueçam, Mata Atlântica, Mata dos Cocais e a Caatinga, respectivamente. Este é, então, o quinto bioma que eu comentei com os senhores até agora. E não podemos deixar de esquecer, já que eu falei em coisa tão seca, vamos falar um pouquinho de coisa molhada. Todos os senhores sabem de que eu estou professor. Na realidade, eu sou pescador. E que gostaria de que Deus me propiciasse ainda algum tempo de subsistência para poder voltar ao Pantanal. Ao meu modo de ver, gente, é o bioma mais lindo que existe a nível nacional. Agora, gosto, vocês sabem como é que é, cada um tem o seu. O meu é esse daí, o Pantanal. O Pantanal está localizado no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no que se inclui ao Brasil. Mas ele se propaga pela Bolívia, se propaga pelo Paraguai. Então, ele tem como veio central o Rio Paraguai. É uma região de planícies e planaltos, e na época das águas, esses rios que compõem a bacia do Paraguai recebem grande quantidade de água que se extravasa formando uma região pantaneira, daí o nome Pantanal, justamente porque é muita água. O veio central, o Paraguai, dele partindo rios como o Aquidauana, o Miranda, o Rio Coxinho, o Taquari, o Tiquira, o Piquiri, o Rio Negro, que, graças ao bom Deus, eu já tive a oportunidade de pescar na maioria deles. E por isso que eu digo para vocês que ali é um ambiente extremamente extraordinário, muito bonito. O que tinha como praga no Pantanal, pessoal, eram os coreiros. Coreiros eram indivíduos que saíam à noite para caçar jacaré e retirar o couro do animal que era utilizado na fabricação de bolsas, de coletes, cintos, calçados, formando aí utensílios de alto valor e de extrema beleza. Graças a Deus, a Florestal de Mato Grosso e o IBAMA já conseguiram de acabar quase que com todos os coreiros do Mato Grosso.
Só que agora tem uma outra pragazinha. Os coreiros do Paraguai e da Bolívia estão entrando para o Brasil para matar os jacarés e continuar esse processo. Quero que vocês anotem, pessoal, de que o Pantanal é o maior berçário natural da América Latina. É a produção, a iniciação, a formação de várias espécies, aves, répteis, peixe nem se fala o tanto que tem, e vegetais exóticos, plantas, orquídeas também, e animais em franca extinção, como é o caso da nossa arara azul. A arara azul já é uma exclusividade da região pantaneira do Brasil, que está sendo protegida pelo pessoal do IBAMA e o pessoal da Polícia Florestal, graças a Deus. Então, guardem o Pantanal, região alagadiça, veio central, o Paraguai e dele partindo todos os rios que compõem a sua bacia. Agora, pessoal, tem que comentar com os senhores alguma coisa a respeito da savana. Savana parece bastante com o nosso cerrado, por conta de árvores esparsas, uma vegetação rasteira bastante abundante. E essa vegetação rasteira, pessoal, é alimento de os consumidores primários, como os gnus, como os veados, o veado campeiro, hipopótamos, o elefante, a zebra, a girafa, todos eles consumidores primários. Mas não se esqueçam dos secundários. Os secundários são os grandes carnívoros que existem a nível da África, o leão, a chamada oxe, vazou da minha cabeça aqui, a pantera negra, e muitos outros predadores que ali existem, a hiena, inclusive, que é uma praga grande. E terra, então, conhecida como berçário da humanidade. Senhores, ela é assim chamada porque acreditam os historiadores, os estudiosos, os biólogos, que ali foi o ponto inicial da formação da vida. Quer dizer, antes da Pangeia, divisão continental, formou-se ali, na África, um polo vital. E desse polo vital, a vida se esparramou para todos os cantos do mundo. Senhores, savana é continente africano, portanto, e tido como o maior viveiro natural do mundo. Viu? Ali a produção de espécies animais e vegetais é justamente abundante. E não podemos esquecer nunca do crocodilo africano, que eventualmente chega de 6 a 8 metros de comprimento e é o único animal que pode se comparar ao nosso caimã níger, que é o jacaré-açu da América Latina, que existe aqui na bacia do Amazonas, bacia do Tocantins e no Araguaia. O Luquinha, que é pescador, sabe de que aí são jacarés de 6, 7, 8 metros de comprimento. Só que o jacaré, pessoal, ele, se você não invadir o meio, ele é um animal extremamente dócil. Ele tem medo até do humano. Encontra oferta, nós temos o crocodilo africano, que é extremamente voraz. Viu? Então, esse animal é extremamente voraz. Então, a savana, que eu quero que vocês guardem, é continente africano, berço das civilizações e o maior viveiro natural do mundo é ela, a savana. Senhores, depois dela, a savana, que é um lugar extremamente também quente, bastante hostil, nós temos que comentar a respeito de locais gelados, frios, cruéis. Taiga e tundra. Taiga e tundra. Gente, quando falar em taiga e tundra, você já pode procurar o Zededron, cobrir até a cabeça,
botar touca, polaina e assim por diante. São as partes geladas do mundo. A taiga compreende o que nós chamamos de florestas geladas do Canadá. Tá? Florestas geladas do Canadá, cuja principal vegetação são as coníferas. As coníferas, árvores em forma de cone, né? Como os pinheiros, os ciprestes, árvore que a gente usa para fazer enfeite de Natal, pessoal, né? Essas árvorezinhas. E além desse tipo de vegetação, pessoal, nós encontramos grande quantidade de musgos e líquens. Os líquens, vocês não podem se esquecer de que são aquelas formações simbiontes entre algas e fungos para que aconteça a formação de um organismo autótrofo ou autotrófico. Mas é a terra também do maior predador que nós temos, é o urso pardo, a terra do urso pardo. Esse urso pardo, pessoal, que ele em pé eventualmente atinge até 3 metros de altura, é extremamente voraz. Mas por ser locais onde o frio é bastante grande, o inverno é muito rigoroso, o animal passa por um período chamado de hibernação. Então, ele se nutre durante a primavera, verão e outono. O máximo que ele conseguir comer, ele come. E de tudo, principalmente carne, porque ele é um dos maiores predadores que nós temos. Mas ele, para fazer adaptação alimentar, também se alimenta de mel, se alimenta de frutas, de raízes, de folhas. E aí, senhores, durante o inverno, o animal dorme no chamado de sono hibernal ou hibernação, que, quando o inverno é bastante rigoroso, ele pode dormir 6 meses aproximadamente. Senhores, a complementação faço com vocês na próxima aula, se Deus assim permitir, e Ele há de permitir. Então, um beijo carinhoso a todos vocês, na Bia, no Felipe, na Isa, na Yasmin, na Débora, tal, e até a semana que vem, se Deus permitir. Tchau, queridos.